coisas assim, meio de filme de ficção científica, assim, de substituir órgão por escultura 3D, né? Impressora de 3D, órgãos. impressora de órgãos. Está muito longe isso ainda? Não, você já tem cultura de tecidos, né? O que eu acredito? Né? Você sabe que o que difere, né, a mágica da tecnologia é o seu conhecimento. Se a tecnologia é muito avançada e se o conhecimento é baixo, você vai achar aquilo magia. É mágica. Né? Eu, por exemplo, eu acho que isso é magia, de verdade. Às vezes eu acho também. Eu já cansei de desmontar brinquedo meu, né? E tentar ver o que tinha dentro e falar, cara, como é que faz? isso faz? Né? Como tirar foto, cara? Simples assim. Agora, o que eu acredito? Eu acredito que a medicina em algum momento vai ser genética e biologia molecular. A gente vê isso muito na endocrinologia. Endocrinologia hoje eu acredito que é a matéria médica que mais evolui. A quantidade de droga que é lançada para tratar as coisas é uma coisa impressionante. Você tem drogas para emagrecimento, para diabetes, para você tem drogas baseadas em imunomediadores, né? em anticorpos monoclonais para tratar coisas que é uma coisa fabulosa. Mas né? está tendo esse avanço porque a gente está descobrindo substâncias novas? As duas coisas, porque você está fazendo mais diagnóstico, porque você está entendendo mais de fisiopatologia, porque as suas ferramentas melhoraram, né? O nível de diagnóstico, né, já não é uma curiosidade. Se você pegar, por exemplo, em 2007, por exemplo, você começou a conhecer o que era a fisiopatologia da fome, que em 1995 não se fazia ideia. Então o pessoal falava assim, mas como é que se relaciona o núcleo arqueado? Em 95 ninguém sabia. Em 2007, 2008 o cara falou, tá aqui. Bom, mas por que é importante você saber a fisiopatologia da fome? Núcleo arqueado, trato solitário, PONC, CART, neuropeptídeo Y, AGUT. Por quê? Porque quando você conhece isso, você sabe a droga que vai atingir ali. Opa, olha, conheço o núcleo solitário, o trato solitário. Olha, uma coisa que mexa nisso, né, pode funcionar para diminuir a fome. O que mexe nisso no organismo? GLP-1. Pô, então vamos criar uma droga que é um análogo de GLP-1. Pumba, liraglutida, semaglutida. Fora toda a evolução que a gente tem, né, a evolução digital mesmo. Hoje em dia você engole um comprimido que vai lá e desce seu trato gastrointestinal e você vasculha todo o seu trato gastrointestinal. Como se fosse uma endoscopia. Uma câmera? Nossa, então imagina quanto que você pode observar. E nanotecnologia? Tem alguma coisa já? Então, isso é nanotecnologia? Não. Nanotecnologia ainda é a escala que você trabalha. Né? Mas aí eu estava te falando, né? Por que eu acho que vai ser biologia molecular e genética? Porque, por exemplo, a gente conheceu o gen. Só que a gente não sabe tratar nada de gen. Então, quando teve aquela revelação que mapeamos o código genético, eu falei, pronto, agora... Então, mapear o código genético não significa que você consiga reconstruir ele. A história é a seguinte, descobri que a Terra é redonda. Ótimo, chega no Polo Norte. É outra aventura. É um papo completamente diferente. Sei como funciona. O que a gente está fazendo agora? A gente mapeou. Sabe? Então, o que a gente está fazendo? Nem essa resposta, o Paulo, a gente é capaz de falar para você tudo que a gente está fazendo. Porque a gente teria que baixar em todas as plataformas, né, que existem de pesquisa científica, todos os clinical trials que estão acontecendo nesse momento. Exatamente. São milhões, tem um monte de são gente, milhares. Cada cientista em um lugar do mundo está estudando o gene que acha... uma coisinha que às vezes é desse tamanho, você não vai fazer nada com aquilo. Causa o Alzheimer. Mas é a partir daquilo que uma tecnologia é construída. E quando tiver tudo isso conhecido, provavelmente a gente vai ter drogas que fazem isso. Eu acredito que assim, em uns 500 anos talvez, né? A gente não vai ver isso. A gente, não o ser humano... 10, 20 anos? Não é, Vilela, porque é muita, sabe... Existe muita coisa envolvida, são não é só a barreiras descoberta. Que são barreiras tecnológicas. E né? éticas, né? E a bioética. Então, tem toda uma questão tem um tempo, que... Né? Exato. Não pode sair. Exato, tem que ser seguro, tem que ser seguro. Vamos pegar, por exemplo, esse mote da impressão de órgãos. Né? E isso, aparentemente, se caminha para se criar uma tecnologia que faça isso. O ser humano vai ser virtualmente imortal. Por quê? Porque
Teve problema no coração? Né? Agora, troca. Como Teve será? problema no fígado? Tipo, troca. Cérebro. Então, só que aí cérebro, o que acontece? Você tem que entender o que são as doenças degenerativas. Quando entender completamente o que são as doenças degenerativas, salvou o cérebro. Você vai ter um ser humano que vive quanto? 200, 300 anos? Cara, e aí tem uma questão, tudo que você construiu, como que você põe as memórias nesse cérebro. Eu assisti um filme Como você vai ser você? Isso. Você precisa das suas memórias, dos seus comportamentos, das suas experiências. Você sabe que existe um rumor que hoje os caras donos das Big Techs, então o Bezos, né, essa galera, investe uma grana enorme em entender o que são esses mecanismos que podem trazer longevidade ou prolongamento da vida. Sempre, né? Porra, o cara tem 300 bilhões. Vou ter que morrer com 90 anos? Não quero. Eu quero ter mais tempo pra gastar. Exatamente. Eu torrar tudo isso vai demorar demais. Nossa, eu vou morrer antes, não vou. Né? Nossa, mas assim, loucura, tirando a brincadeira, os caras pensam nisso. E que é o próximo passo quando você tem quase que metade do mundo na sua mão? É a imortalidade. É você viver tempo suficiente para você poder entender isso daí e poder ajustar. Se você parar para pensar o que foi a evolução do ser humano em relação à longevidade desde o período das cavernas, é uma caca, né? Porque o ser humano vivia 20 a 30 anos, hoje a gente vive, na média da população mundial, 70. Né? Vamos falar de média, né? Então, que seja 80, mas você vivia 30 anos, você passou por 80, você mal dobrou. Quanto tempo demora da gente chegar dos 80 aos 160? Será que são mais 50 mil anos? Mais 100 mil anos? Putz. Então, se eu falo para você uma estimativa de 300, 400, 500 anos, né? O que é o fator limitante? É ontem. É agora. É que também a velocidade, mas a velocidade que a gente descobre coisas também mudou. Né? Então, por isso que não são mais 100 mil anos. Processamento muda tudo, né? Sim. Esse filme aí que eu vi na Apple chama Canto do Cisne, é assim, o cara tá com uma doença terminal, ele teria, se ele fizesse os exames, ele poderia ter curado isso, porque a gente tá falando no futuro. Como ele não fez nada, descobriu, não tem jeito, vai morrer. Aí os caras constroem um clone, faz um clone dele perfeito, e aí ele transfere as memórias dele para esse cara. Faz um download. Um download, exatamente. Nossa. Só que aí é aquele negócio. Esse filme tá passando? Tá na Apple Plus, né? Apple, alguma coisa assim. E aí, imagina, ele não conta pra mulher e pros filhos, e esse cara vai ser ele, saudável, e vai viver durante muito tempo. E esse cara vai morrer e ele vê esse cara tomando o lugar dele na família, que tem exatamente... É ele, é uma cópia dele perfeita, até com as memórias, com tudo. Mas é esse dilema do cara ficar apegado a quem ele é e, putz, é outro cara que vai ter uma vivência que eu não... Que audácia nossa, né? O que a gente tá criando. E que é uma discussão terrível, né? Que quem é você? Então, tem tudo isso. Quem é você? São suas memórias, exato, seu pensamento, é a sua consciência, é o seu cérebro. Por Será isso que você não é uma coisa muito rápida, troca de pessoa? Porque não é difícil a gente imaginar que um dia a gente vai replicar o nosso cérebro para outro lugar, mas esse sou eu, esse novo cérebro. Então, tem um filme, acho que do Keanu Reeves, que fala disso, que é... Toda vez que você bate aqui, eu quero desligar. Aqui. Tá bom. Keanu Reeves... Mas é você, amor. Eu sei que sou eu, mas por isso, né? Tem um filme do Keanu Reeves e tem um filme do... daquele outro cara que eu gosto, do cara que é o Pirata do Caribe. Como é que chama ele? Johnny Depp, né? Que é justamente isso. Ele passa o que é a consciência dele pro computador. Isso. Mas aquilo não é a consequência real, pelo menos você vê no filme, né? Você vê, na verdade, né, um algoritmo, né? Uma imagem de consciência. Né? E aí o que eu penso, na verdade, quando eu observo essas coisas, é justamente discutir. O que é você? Quem é você? Né? É aquilo que a gente está falando. É a nossa consciência, é o nosso cérebro, é um órgão específico. Descobriu? Seria o Cópias do que Pode ser, eu acho que é isso daí. De Volta à Vida. Exatamente, o Cópias. Ele faz cópias da família dele. Dá uma olhada qual é eu acho que é o navio de Teseu ou o barco de Teseu. Você já sabe disso que o pessoal usa como exemplo? Eu já ouvi falar, mas eu... O quê? É o barco de Teseu, né? Que é o barco Teseu é um barco que eles vão... Ele sai e volta, e sempre quando ele volta, eles trocam alguma parte do barco que está danificada ou se perdeu. Então, com o tempo, eles vão trocando todas as madeiras, tudo, e o barco vai se refazendo. Outro. Aí a questão é, esse continua sendo o barco de Teseu ou não? Aí a coisa complica mais. Imagina que eles só não trocaram isso como eles pegaram todas essas partes e montaram outro navio. Qual que é o barco de Teseu?
É esse ou aquele feito com as peças antigas? Entendeu? Você percebe que a gente vai ter que começar a assistir filme, né? Não, Em algum momento isso tem que acontecer na minha vida. A gente vai ter que começar a assistir esses filmes todos aí. Não, eu quero uma lista, tem Vilela. uma série chamada Ruptura também que era loucura. Então pronto, cara. Vilela vai me mandar Vou acabando isso aqui, porque daí a gente eu já faço isso pra sabe minha que... mãe. Tem aquela Altered Carbon também. Altered Carbon. É. A gente assistiu o primeiro. Capa, né? Não, mas esse do Ruptura é louco, cara. É um chip que você coloca, instala na sua mente. Alguma coisa traumática aconteceu na vida daquela pessoa que ela não consegue conviver com aquilo. Então ela entra no trabalho, corta a memória dela e aquele é um novo indivíduo. É como se fosse uma criança adulta lá dentro. Então durante o trabalho dela lá, ela não tem nenhuma memória externa. E quando ela sai da empresa, ela não tem nada de memória lá dentro. Ou seja, tem uma vida lá que está construindo dia a dia, dia zero. E fora de lá é a vida normal dele, cara. É muito louco isso daí. Eu preciso de todos esses nomes no final pra gente começar a assistir. Só o Black Mirror, né? Cada viagem do Black Mirror que tinha cada episódio. É, né? e sabe qual é o significado, né? E dormiu, o significado do Black Mirror é esse daqui. Esse é o espelho preto, né? Exato.